Oi, gente, boa noite. Aproveitando que é Dia dos Pais, hoje a gente vai discutir sobre paternidades possíveis. Tô esperando o Fê entrar, a gente já começa essa troca nesse dia tão especial. Boa noite, Thiago. Boa noite, gente. Como eu estava comentando com o Thiago, Rodolfo, hoje é Dia dos Pais, a gente vai falar sobre paternidades possíveis. Tô esperando o Felipe entrar e a gente começa já essa troca. E ele já chegou. Oi, Fê. Oi, Rê, tudo bem? E aí, tudo bem e você? Tudo jóia, tudo ótimo. Muito bom. Seja mais que bem-vindo. É uma honra e uma felicidade ter você aqui com a gente. Que legal. E parabéns. Não tinha te dado parabéns ainda. Feliz Dia dos Pais. Obrigado. É uma honra, a honra é minha, um prazer enorme estar aqui no seu canal, falando com você, com o pessoal que te segue, te acompanha. E, poxa, obrigado. Obrigado Imagina. mesmo. A gratidão é toda nossa. Então, para a gente começar esses trabalhos, eu queria que você contasse para a gente um pouco sobre você, quem você é. Conta pra gente. Bom, prazer para todos. Eu sou Felipe Requião, sou pai do Samuel há 7 anos. Sou natural de São Paulo e há 7 anos atrás, pouco antes do Samuel nascer, eu mudei para Campinas e um pouco antes dele nascer, não, ele nasceu, 15 dias depois eu mudei para um trabalho em Campinas e durante 6 meses aí, né, no início da vida dele, eu estava na loucura de ir e vir entre São Paulo e Campinas. Certo. Sou casado com a Laís, a gente comemora esse ano 13 anos de casados. Que legal. Tenho 37 anos, sou administrador de empresas, trabalho numa empresa multinacional, né, na área comercial e acho que basicamente é isso e me considero um homem em revisão, né, revisão de conceitos aí nesse mundo dicotômico que eu diria. Boa. E Fê, já que a gente vai falar hoje de paternidade, eu queria que você comentasse um pouco sobre como surgiu o Grupo Hora H, que você faz parte, você explicasse um pouco o objetivo dele, que acho que tem tudo a ver com o que a gente vai trocar hoje. Legal, bem lembrado. O Hora H é um grupo reflexivo sobre masculinidades, voltado para homens, né? Homens héteros, cis, homoafetivos, trans, que surgiu a partir do documentário O Silêncio dos Homens, né? Do Papo Certo. de Homem com Guilherme Valadares. E a gente catalisou, esse foi um catalisador ali para uma necessidade dos homens da escola onde meu filho estuda, que é uma escola em Valinhos aqui, uma escola Waldorf, e os homens ali que já estavam numa pegada de autoconhecer, de se autoquestionar, de aprofundar as amizades. Eu fui meio que o catalisador junto a partir desse documentário para motivá-los, a motivar nós, né, ali essa comunidade a se encontrar. E a gente começou a se encontrar semanalmente trazendo essas questões e colocando para fora aquilo que a gente sente, né, que é uma dificuldade do homem na sociedade Sim. atual, né? E tem sido muito bom, tem sido uma experiência muito bacana. Eu falo por mim porque esse processo de revisão é constante e eu tenho colhido, né, muitos benefícios na minha vida, na minha relação com a minha esposa, na minha relação com o meu filho e aberto assim o leque de visão, né, Sim. sobre assuntos que muitas vezes nós homens héteros cis ou ignoramos ou simplesmente violentamos, né? Sim.
Fê, já que você trouxe essa questão dessa revisão, dessa transformação de perspectivas, eu queria começar essa conversa com você contando como que a paternidade te transformou, como foi a chegada do Samuel e quais foram esses impactos que você sentiu em ser homem, exercer paternidade, como foi tudo isso? Cara, olha, eu brincava, né? Depois que o Samuel nasceu, tá, vou contar um parênteses antes. Depois que o Samuel nasceu, todos os amigos meus que começaram a engravidar, né, pensar em ter filhos, eu falava assim, amigo, é foda pra caralho. Meu, é muito punk, tem que estar preparado, tem que querer muito, tem que estar disposto, porque não é fácil, né? Todo mundo pinta a paternidade como um, né, como um arco-íris, assim, todas as Sim. cores, só a parte boa. É muito bom, né? E aí, no meu processo, o Samuel foi muito desejado, foi muito esperado, Legal. e eu e a Laís, nosso relacionamento ali, a gente namorou por 8 anos, Aham. decidimos casar em 2007, e aí em 2012, 2013 o Samuel nasceu. Então ali em 2012 a gente sentia que a nossa relação estava madura, que a gente sempre foi muito respeitoso, nosso relacionamento sempre teve um diálogo muito aberto, muito sincero. E ali a gente sentiu que, acho que cabe aqui um serzinho para a gente cuidar. E aí foi assim, cara. Então, no processo da gravidez, né, eu sempre falei que, a gente sempre falou, eu e a Laís, que nós estamos grávidos, né? Não era uma questão só da Legal. Laís. Fisicamente ela que transformou, né? Se transformou o corpo, mas assim, psicologicamente, as coisas em mim começaram a mudar, né? Já começou, parece que, a haver um download de paternidade. Então eu sempre me Aham. interessei, me interessei pelos assuntos da maternidade. Então acompanhei todos os pré-natais. E assim, eu não falo isso com orgulho de, nossa, eu sou o super pai, parabéns, né? Vou te dar uma estrelinha. É, Me dá um broche lá de super pai. Não, cara, eu fiz com consciência, né? E sabendo da responsabilidade que é trazer um filho para esse mundo. Então, e sabendo também, aí isso eu fui descobrindo ao longo da jornada, pós-nascimento, que o peso que a sociedade coloca sobre a mulher, sobre a mãe, é muito injusto, é muito maior. Então, no meu processo de entendimento da paternidade, isso foi bem evidente. Tanto é que quando ele nasceu, a gente tinha decidido, né, um pouco antes, vamos fazer planos para ir para fora de São Paulo. A gente começou a pensar, tá, vamos. E aí surgiu uma oportunidade de emprego, eu topei, e, cara, eu comecei 15 dias depois do Samuel ter nascido. E aí, imagina, a Laís ficava em São Paulo, eu acordava cedo para vir para Campinas, passava o dia inteiro aqui. Muitas vezes eu dormia aqui, na casa de parentes ou amigos, para não pegar a estrada, para não, né, não me expor a acidente. E eu deixei a Laís durante 6 meses, cara, vivendo o puerpério dela, que é um período super crítico, sozinha em casa, né? Então, sim. hoje, com essa consciência, eu olho para trás e eu falo, nossa, acho que não foi a melhor decisão para minha família para aquele momento. Sim. Mas chegamos até aqui, o Samuel é uma criança super, super querida, super de bem com a vida, a gente se dá super bem. E, cara, realizar a paternidade é realizar um amor incondicional, cara, a todo instante, assim. É viver, é Legal. ser um homem é, que toca suas emoções durante o tempo todo. É muito gostoso. Você falou duas coisas que eu achei super legais, Fê, além de toda a história, é quando você falou que você se interessou pela maternidade. Acho que isso é uma coisa muito necessária quando a gente fala de romper uma masculinidade padrão e criar uma masculinidade saudável, né? Esse interesse Uhum. pela maternidade, esse interesse pelo universo feminino que também vai compor a nossa masculinidade, né? E Sim. uma outra coisa que eu achei muito legal que você falou foi a questão de você puxar essa autorresponsabilidade, né? De, olha, eu entendo que eu vou ser pai também, então esse rolê também é meu, eu preciso assumir essa responsabilidade junto, numa ideia muito de parceria. E eu acho isso muito interessante porque quando a gente pensa na lógica do machismo, o machismo quer nos levar para o caminho inverso, né? O caminho que a gente não assume responsabilidades, que a gente acha que a gente pode fazer o que a gente quiser, que a gente não vai ser penalizado por isso. E achei super legal você trazer esse olhar de uma paternidade afetiva, de fato, na prática, né? Uhum.
Cara, eu fiz coisas assim que eu nem imaginava, assim, que eu nem sabia que existia. A minha esposa, Laís, ela começou, né, quando a gente, vamos ter filho, vamos começar a planejar, vamos parar de evitar. Ela começou a estudar, começou a ler, e a gente Que sempre legal. trazia para a mesa de casa. Então aí a gente foi para um lado de parto humanizado, né? Ela não queria Legal. cesárea, ela queria experimentar as dores do parto. E, e eu sempre apoiei, né? Nunca questionei. O meu questionamento era no sentido de, tá, mas como que é isso? Vamos entender, vamos aprofundar, vamos ler. Então a gente teve um acompanhamento de um obstetra que nos conduziu por esse caminho. E, cara, eu me vi escrevendo um plano de parto. Tipo, o que nós queremos que aconteça na hora do parto do Samuel, sabe? Umas coisas Que legal. que eu nem imaginava, né? Porque eu nasci de cesárea, meu irmão nasceu de cesárea, cesárea, se não é, para mim cesárea era meio que assim, não deu normal por causa de alguma intercorrência, põe Vai na ser. cesárea e vai que vai. Mas eu percebi que não, que do jeito como você vem para o mundo, do jeito que você coloca uma criança no mundo, pode interferir do jeito como ela vai caminhar pela trajetória da sua vida. Interessante. É, muito interessante. O parto natural e o parto humanizado. O Samuel acabou sendo um parto cesariano por conta porque ele, né, meconiou, né, fez cocô dentro da barriga, e aí já começa a entrar em sofrimento. E aí o médico próprio falou, não, agora é um caso de cesárea, tá tudo Sensacional. bem, a gente faz. Mas foi muito bonito, assim, o parto em si foi muito bonito. Nossa, me emociona só de lembrar da emoção de ver o meu filho saindo da barriga da minha esposa há 7 anos atrás. Nossa, até eu fico, não estava nem lá, mas a gente fica emocionado porque é muito legal a gente falar sobre essas vivências emocionais como homens, assim, tipo, é muito legal falar sobre essas conexões, né? Sim. E por falar dessa questão de sentir as emoções, como que é para você, Fê, trocar no hora H com outros homens? Como que são essas trocas sobre maternidade, sobre paternidade? Como que é mergulhar nesses universos junto com outros homens? Olha, cada pai, cada homem tem a sua experiência, é única. E o legal do Hora H é quando a gente trouxe esse tema, a gente já trouxe esse tema em algumas rodas de conversa, e esse tema volta e meia aparece, né, dependendo do Aham, assunto, é muito rico, porque a gente vê que não tem uma cartilha, não tem um certo ou um errado, mas existe uma entrega, né? Pelo menos os homens que são pais ali no Hora H, eu percebo uma preocupação muito grande. Então, assim, eu mesmo já ouvi de pais, né, de homens pais ali, falarem que, cara, você não precisa se preocupar com a quantidade de tempo que você está com seu filho. Você pode se dedicar para ele no período que você pode, por conta das suas obrigações, por conta da sua permanência em casa, enfim, por N condições, mas quando você estiver com ele, esteja presente, escute o que ele está dizendo, né? Você vai ler uma história, não lê uma história pensando que depois você tem que fazer, responder um e-mail, olhar o WhatsApp, não, cara, desliga, foca ali naquele momento. E eu vejo como isso me ajudou, né? Quanto eu me cobrava muito, né? Eu tenho, né? A gente compartilhei com você, eu trabalho numa multinacional, pressão pelo resultado, muitas horas em reuniões, saio cedo, chego tarde. Então, durante muitos anos, eu me cobrei muito. Nossa, mas era mais uma pressão. Meu, tem que chegar em casa, tem que fazer a rotina do Samuel, tem que participar. sim. E numa roda de conversa, conversando com outras pessoas, eu falo, cara, não, tira essa pressão. Você está no trabalho, seu filho sabe que você está lá. Você está passando um valor para ele, mesmo não estando presente. Porque ele sabe que você está lá no Sim, trabalho, fazendo alguma coisa, tal, tal, tal. Então essa sim, troca, meu, é um aprendizado muito, muito interessante, muito rico. sim. E Fê, nessa questão de falar de paternidade, essa questão de você cumprir a responsabilidade do trabalho, a questão da família, como que foi exercer a sua paternidade sabendo que você exerceu o papel de filho antes, né?
Então você faz essa Uhum. análise de você agora como pai, mas você também teve a experiência de filho. E você Sim. compara essa questão da sua paternidade com a do seu pai, você consegue ligar semelhanças, você enxerga diferenças. Como que é vivenciar os dois lados? Esse paralelo, né? É uma É, interessante, é uma boa reflexão. Eu faço bastante esse paralelo, né? Muito por conta de alguns assuntos que na minha filiação, digamos assim, eu sim. não tive contato com meu pai, né? Por exemplo, meu pai é super presente. Hoje a gente estava aqui em casa, curtindo, né? Aham. Se comemorando, enfim. Mas alguns temas, eu simplesmente, talvez por eu ser homem, e ele achar que, ou ele e minha mãe acharem que, ah, não, sexualidade, por exemplo. Cara, nunca Sim. conversei com ele sobre isso. E meus pais são super abertos, super tranquilos. A gente tinha um. Eu sinto que eu tinha liberdade, mas eu ou não usufruía, ou eu ia pelo caminho dos amigos, pelo caminho Tá. que não passava por dentro de casa. E isso é uma coisa que eu falo, putz, como é que eu posso, que estratégia que eu posso usar para transformar isso na minha paternidade? Para o Samuel olhar para mim como um cara que, olha, não, se eu tiver alguma dúvida em relação à sexualidade, eu posso perguntar para o meu pai. Que Legal. ele, não que ele tenha a resposta, mas que ele pode descobrir junto comigo que caminho seguir, ou onde procurar a resposta e tudo mais. Então eu faço muito esse paralelo, né? Os valores, né? Agora vamos falar de como eu vejo, de como eu vejo Voltou. que essa filiação e essa paternidade, elas se assemelham. A questão dos valores, né? Os valores que meu pai incutiu, me ensinou, né? De respeito ao próximo, de amor ao próximo, de ser sempre verdadeiro, né? De ser sincero nas falas. Isso eu trago para o Samuel, né? E é uma Legal. questão interessante, porque meu pai, eu tenho uma memória muito forte. Opa, mataram um pernilongo aí. É, é. Eu, meu pai, ele tem um diagnóstico de bipolaridade, né? Tá. Então, durante a minha infância, ele teve algumas crises. E depois de anos em terapia, né, eu em terapia, eu comecei a olhar para essas crises e falar, como é que eu aceito meu pai nessa situação? Né? E o que estava em torno dessa crise? E eu vejo que era muita repressão dos sentimentos, das próprias emoções dele. Né? Meio que ele vivia ali numa caixa, numa pressão, e em determinados momentos ao longo da vida ele perdia, estourava e essa emoção aflorava. Então eu Entendi. também, durante um bom tempo, na minha formação como ali na criança, pré-adolescência, eu aprendi a lidar com as emoções dessa maneira, né? E daí na vida adulta, trabalhando em terapia, eu falei, poxa, não, eu preciso tocar essas emoções com mais frequência, preciso, né, fazer um trabalho mesmo de chorar, de soltar a emoção. E hoje eu vejo, na minha relação com o Samuel me vê chorando. Hoje a minha esposa preparou um videozinho para postar, para fazer. Eu vi antes, cara, meu olho encheu de lágrimas. E o Samuel olha para mim assim, tá chorando, papai? E eu tava chorando. Meu filho, nossa, Sim. fiquei muito emocionado, adorei. Então, acho que essa é então, assim, tem uma semelhança, sim, mas tem algumas diferenças. De eu acreditar que alguns temas eu posso acessar junto com ele. Eu achei legal você puxar essa pauta emocional, Fê, porque é uma questão que é tão presente na nossa criação como filhos homens, né? De que como a gente vai viver as nossas emoções, como a gente vai se expressar, como a gente vai chorar, e aquela questão da vulnerabilidade, né? De parecer ser fraco. Você consegue, além dessa questão emocional, enxergar outros pontos que você exerce uma educação para o Samuel que não seja machista, de coisas que muitas vezes você sentiu na pele, mas que você percebe que não vai ser benéfico para ele? Você consegue perceber isso? Consigo ler, consigo. E isso
sei lá, ele tinha uns 2 anos e meio, quando eu comecei a realizar isso, né? Falei, poxa, como é que eu vou lidar com algumas situações? E aí vou dar um exemplo prático, né? O Tá, Samuel, desde sempre, viu eu lavando louça, algumas vezes eu legal. cozinhando, né, arrumando a casa junto com a mãe dele, ou quando a Laís não estava, eu, né, vamos fazer uma arrumação aqui e tal. E então ele sempre viu isso. E aí, meu, coisa de criança, gosta de brincar com as panelas, né? Ele tinha 2, 3 anos, brincar Aham, de comidinha e tal. E aí a gente, eu conversando com a Laís, pô, vamos comprar uma cozinha de brinquedo com uns apetrechos e tal, legal. para ele brincar. E, cara, a gente não achava cozinha que não fosse voltada para o público feminino, né? Então era cozinha rosa, tudo rosa. E aí, cara, depois de tanto procurar, eu falei pra Laís, né? Eu falei, meu, vamos comprar cozinha rosa. Meu, é um Sim, brinquedo. Dane-se, né? sim, Não tem problema. Quem disse que cor é uma sim. manifestação da sexualidade, né? E, enfim, conseguimos comprar uma que não fosse rosa, que era verde e vermelha, enfim, mas muito para que a gente não fosse, para que as pessoas do nosso convívio que não têm essa mentalidade ficassem com aquela brincadeira, né? Ah, Aham, nossa, o fato de brincar de cozinha já poderia ser um fator de preconceito. sim. Brincar de cozinha rosa poderia ser um Nossa Senhora, Nossa exatamente. Já falar Senhora. que você tá incentivando nessa gay, o povo já ter, né, aquele E surto. ainda assim a gente ouviu de um tio meu que veio em casa, falou, nossa, brincando de cozinha, nossa, não sei o quê. Aí tem um outro fato, né? Quando o Samuel chupava chupeta, até os 3 anos, a gente tinha uma bolsinha para guardar ali a Sim. chupeta para ir para os lugares. Quando ele deixou de usar a chupeta, ele adotou essa bolsinha para ele, ficou com a bolsinha, colocava sei lá o que, brinquedo e tal, e ficava andando com a bolsinha e tal. E aí uma vez em casa uma pessoa também falou, nossa, e esse menino com essa bolsinha? E assim, falou, meu, ai. Aí tem aquele lá, né? Sim. Hoje eu não consigo ficar inerte. Mas acho que na época eu falei, ai, nossa, que comentário ignorante. E nem falei. Aham. Mas hoje em dia eu falo, meu, eu já sofri bullying no meu trabalho, porque eu fui levar uma lancheira Nossa. lá levei uma lancheira com acho que fruta, iogurte, sei lá o quê, Sim. e eu peguei uma lancheira do Samuel que é rosa, porque era a cor que tinha. E, meu, e aí eu fui com a mochila, eu fui com a lancheira. E aí um dos caras lá no trabalho falou, nossa, bonitinha essa mochila rosa, hein, Requião? Aí eu falei, ué, mas qual que é o problema? É uma mochila que eu tô usando, uma mochila que eu uso pro Samuel. Ah, não, nada não. Então, assim, tem esse tipo de comentário que é tão desnecessário Sim. e que é um tipo de violência, né? É o Sim. machismo estrutural ali que às vezes a pessoa tá fazendo isso porque nem tem consciência. Sim. Não sei se, não sei se eu abri tanto o leque da Não, mas foi resposta. maravilhoso, porque a gente tem vários planos para falar. Eu achei muito legal, Fê. Essa questão do se aproximar do feminino é muito engraçado como essa masculinidade padrão, ela é tão frágil que ela se desmonta frente a coisas que são tão pequenas quando a gente pensa na construção do que é sermos homens, da nossa construção como ser humano, né? Você estava Uhum, contando, e aí quando você contou de Samuel, eu fiquei lembrando de um episódio quando criança. Eu lembro que eu tinha muita tosse quando eu era criança, tudo mais, e minha mãe me levava uhum, numa médica que tratava com fazia uns tratamentos diferentes, tudo mais. E aí eu fui. uhum. E parte do tratamento lá tinha a questão que ela me observasse brincando com brinquedos. E assim, eu sempre gostei de brincar com a Barbie que tinha na caixa. Mas não que isso significasse alguma coisa, mas assim, o olhar já é condicionado, né? A gente sabe que brinquedo a sexualidade não é uma construção, né? Ela é orgânica, a gente nasce com ela, né? A Uhum. gente não se manifesta. A gente pode brincar com todas as princesas da Disney. Isso nunca vai levar uma criança a ser gay, né? Mas Sim. é legal você trazer essas trocas, porque até a pauta da masculinidade ela é tão surreal assim que as pessoas se veem no direito de questionar a sua masculinidade, de questionar a sua paternidade, de questionar a forma como Uhum. você educa o seu filho, né? Porque afinal o filho é Sim. seu. E aí Exato. isso e virar esses questionamentos, né?
A gente tem, nossa, eu penso muito nessa linha, né, que esse policiamento desde cedo sobre a sexualidade da criança, cara, Sim, é uma coisa que é surreal. E eu falo porque eu cometi isso, né? sim. Quando meus primos tinham filhos, e eu era um adolescente, eu fazia isso, porque infelizmente Sim. essa consciência chegou mais tarde. Mas eu nunca, com o Samuel, eu e a Laís, a gente nunca brincou ou incentivou daquela brincadeira assim. O Samuel tem muitas amigas na Aham. escola. Ele ama duas amiguinhas, três amiguinhas e, meu, vive andando com elas e as brincadeiras com elas são brincadeiras diversas e vai na casa delas, tem Barbie, tem Polly, tem bola e ele brinca, né? E, cara, não tem problema nenhum. E a gente nunca incentiva também, não, o Samuel vai ser o namoradinho da Emília. Não, o namoradinho da Manuela. Cara, não, eles estão ali brincando no mundo deles e esse julgamento, essa expectativa da performance do masculino hétero cis, a gente, meu, simplesmente ignora. Então, assim, Sim. ele vai desenvolver isso ao longo da autodescoberta dele, né? Sim. Uma vez a gente foi, acho que a gente estava passeando no shopping, o Samuel tinha ganhado um Chico Bento, né, um bonequinho do Chico Bento, pequenininho, bebezinho, e aí ele foi no shopping, a gente estava lá passeando, acho que ele tinha ganhado algum dinheirinho de alguém, e ele Aham. quis, porque quis sair, comprar a Rosinha, a par do Chico Bentinho, né? Ele chamava de Chico Bentinho. Ao invés de Chiquinho Bento, era o Chico Bentinho. Cara, ele saiu da loja com a Rosinha, com uma boneca debaixo do braço. E aí ontem, conversando com a Laís, ela me falou esse fato, eu nem lembrava. Ela falou que ela ficou temerosa. Falou, nossa, o que o pai dele vai achar dele sair da loja com uma boneca? E aí eu falei, mas aí qual foi a minha reação? Que eu não lembro desse episódio. Ela falou, não, você agiu normalmente. Então, assim, deixa, é um brinquedo. Meu, Sim. ele já pediu de Natal, assim, do Papai Noel trazer uma Polly. E assim, meu, demos uma Polly pra ele. Quer dizer, ou Papai Noel deu, né? Não sei se ele vai ouvir, já tá É, meio dormindo. não destrói o sonho. Não destrói o sonho. Mas o Papai Noel trouxe a Polly, trouxe lá e Sim. troca de vestido e põe sapato e tem bolsa. E, cara, isso mostra pra ele que existe uma figura feminina. Então, poxa, Sim. a hora que ele troca a boneca, ele. Fê, voltou. Agora voltou. Agora, É o meu, Fê, se você é o me seu ouve? sinal, pô. Tô ouvindo. Voltou, tá normal. Você tava falando Deu na uma parte que ele travadinha. brinca e que ele aprende do. É, Aprende a cuidar, aprende a demonstrar o carinho, o afeto, seja para uma boneca menina, seja para um boneco menino, né, sim. independente. Então essa é uma forma que a gente tem caminhado, desenvolvendo junto a maternidade com a paternidade. Nossa, e isso é muito fantástico, né, Fê? Essa questão desse respeito pro feminino que vocês ensinam pro Samuel. E aí você falou da parte da sexualidade da criança, e é muito engraçado como. Engraçado não, trágico. Como a sociedade ela cria algumas brincadeiras na criança, que isso vai caindo sobre ela como um papel de gênero, né? A gente vê, por exemplo, aqueles comentários, porque quando meu filho crescer, você segura suas filhas, e às vezes a criança tem 5 anos e o pai já criou aquela expectativa que quando o filho crescer ele vai ser o garanhão, porque isso, no ponto de vista dele, é exercer a masculinidade. E quanto esses discursos são perigosos no sentido de o impacto que isso vai ter nessa criança, né? Sim, sim, ou mesmo aqueles comentários de, sei lá, o filho ou o menino dá um beijinho super inocente na filhinha e ele, ó lá, tá Sim, vendo? Já tá lá, já tá pegando, já tá marcando o território. Eu acho que os pais que não têm essa preocupação com essa desconstrução, né, dessa caixa, eles projetam na criança essa imagem do machista, do machismo, que está acabando com a nossa sociedade. Né? Então, essa sim. a gente precisa problematizar isso, né? Trazer essa conversa para que essa consciência seja
colocada, né? Qual que é o problema? Qual que é o problema de uma criança dar um Exato. beijinho na outra? Demonstrar que, eu amo tanto essa minha amiguinha que eu vou manifestar de um jeito puro, né? Sim. Exatamente. É o que a Laís colocou aqui, né? Esse pensamento de, ele vai dar trabalho. Esse vai dar trabalho, como você já projeta essa expectativa, né? Fê, a Sim, gente está sim. falando aqui da sua vivência de paternidade, a gente está transitando nesse universo. Eu queria que agora a gente falasse sobre um assunto para a gente pensar em outras paternidades possíveis, né? Foi o tema que a gente Uhum, fechou, que é o caso do Tami Gretchen, né? Que fez a campanha para a uhum. Natura como um homem trans e teve aquela chuva de comentários, aquele monte de violência, todos querendo Sim. cancelar a marca, vão parar de consumir Natura. Queria que você comentasse um pouco como que você viu e vivenciou, assim, no sentido de você ter uma paternidade, como que foi esse olhar? Olha, no primeiro eu achei muito ousado do ponto de vista da Natura. Falei, nossa, Sim, é uma ousadia, assim. Eu trabalho junto, eu trabalho muito próximo da área de marketing. E para uma empresa do tamanho da Natura se posicionar numa campanha publicitária tão descarada, né? Uma campanha sim, descarada, né? Isso é uma coragem muito, muito grande e eu acho que foi, inclusive, necessária para esse momento que nós vivemos. sim, E cara, quando eu leio que 5,5 milhões de crianças não têm o pai na certidão de nascimento, não tem a presença paterna, não precisa de uma figura paterna na sua vida. E imagino, né, e projeto a consequência disso para essa criança, para o seu desenvolvimento emocional, social e tudo mais, afetivo, etc. É, eu, eu, eu entendo que a família ela é um núcleo onde o amor tem que se manifestar livremente. Então, e o amor, ele não segregado para homem que performa o masculino e a mulher que performa o feminino. O amor, ele é livre, ele está presente no ser humano. Então, e aí eu comecei a ouvir e ver e ler os comentários, os posts, vi a resposta do Tami sobre essa questão. E, cara, eu falei, tá certo, ele está performando uma paternidade anos-luz melhor do que esses haters, que são exemplos, são contra-exemplos de pais que agridem, que são brutos com seus filhos, que exercem, que performam uma masculinidade tóxica dentro de casa, né, que não se autorresponsabilizam sobre as tarefas domésticas, por exemplo. Então assim, cara, antes de julgar o Tami pela paternidade bonita que ele está apresentando para o mundo, cara, sim, vai olhar para a sua paternidade, para a sua masculinidade, para o seu racismo, para sua própria performance de mundo, né, de ser humano. Então eu me coloco desse lado, entendeu? sim, Eu acho que é uma forma de você acolher, né? Porque assim, imagina que o Tami, né, junto com, né, representando, né, a comunidade trans, o que não passa, né? O que ele não enfrenta socialmente, do ponto de vista sim, de cancelamento, do ponto de vista de falta de acesso, e isso, poxa, ele está vencendo essas barreiras, né? Então e essa heteronormatividade, né, que você comenta muito bem no seu feed, nos seus posts, nos seus vídeos, ela precisa ser ampliada, né? Não existe uma única possibilidade de performar o masculino e o feminino, né? sim, Choca, né? O ano passado, eu lembro que o ano passado eu vi uma imagem que para mim chocou, mas por quê? Por causa do estranhamento, porque é muito diferente do mundo binário em que eu fui criado, que sim, era um homem trans amamentando uma criança. Tipo, choca. Mas eu acho que, né, a performance do LGBTQIA+, usando o seu corpo como uma forma de protesto, né, contra essa binaridade, levantando a bandeira e falando, escuta,
nós existimos, nós temos uma característica que tem que ser aceita, né? Queremos ser aceitos como somos. Eu acho que cumpre o seu papel, cumpre um papel importante socialmente. Nossa, Fê, é muito legal você trazendo esse olhar, porque é esse olhar que é muito necessário, né? Quando a campanha vem, ela vem romper esse padrão de que todo pai ele tem que ser cis e todo pai tem que ter um pênis, né? Porque isso aí, a chuva de comentários era exatamente com essa preocupação, né? Ah, mas ele não tem Uhum. pênis, cadê o pênis dele? Como se a masculinidade, a paternidade, ela viesse atrelada, tem que ter um pênis embutido. E sendo que paternidade é muito amplo, né? O Uhum. que esse pênis vai desempenhar no processo? Ele vai gerar. Tá bom, um homem trans também gera porque ele tem útero. Então, assim, gerar por gerar, todo mundo gera. E aí, Uhum. esse não é um argumento válido, assim, mas o que eu queria também que a gente comentasse juntos é o quanto o machismo ele é muito conveniente, né? Porque esse corpo que é um corpo trans, é um corpo que rompe essa lógica que a gente foi ensinada. Quando ele aparece com visibilidade, todo mundo se ameaça. Ah, cadê a Todo mundo família sabe. tradicional brasileira, meu Deus? E o que você falou dessa responsabilidade paterna, isso não vira pauta, né? Você falou do registro, Uhum. também teve um outro dado que eu estava vendo esses dias, que lá em 2011 tinham 100 mil processos para pagamento de pensão, e que nesse Nossa, ano, 65 pais, eles eram presos por dia, foi 2011 por não, não pagar. 2017, por não pagar. Então, assim, isso não importa. Ah, mas o homem que ele é trans, ele tá tendo um filho, isso muito me importa, né? Muito louco isso. Mas isso é muito louco, porque e aí o que eu acho que é o meu papel, por exemplo, à frente do ORH, é Sim, trazer temas assim, porque esse tipo de tema, ele não é conversado numa roda de conversa de homens. sim, A gente fica lá na cerveja, mulher, futebol, carro, cerveja, mulher, futebol, carro e política, só que política a gente não toca para também não gerar atrito, porque ninguém sabe conversar sem querer impor o seu ponto de vista. E então o meu papel no ORH é trazer esses rompimentos, esses tabus para dentro, para questionar os homens e me questionar também como eu me posiciono em relação a isso, né? E como eu performo a minha masculinidade, como eu escolhi performar diante de um tabu, como um pai é, homem trans tocando a vida, tocando uma paternidade paralela à minha. E isso é uma, eu acho que é uma forma de gerar essa consciência, né? A Natura, sim. quando ela toca isso e coloca no ar, ela incute na minha cabeça, opa, não, peraí, existe esse tipo de paternidade que eu não conheço, e eu não adianta eu ignorar. Se eu ignorar, eu estou querendo só me conservar na minha bolha, mas a paternidade existe, né? Sim. Eu tava vendo, eu vi uma live Paternidade Divertida do Bruno Vilas Boas, que é um querido. E Aham. depois de você, ele vai lá no Hora H, no dia Ah, legal. 25, e justamente para falar sobre isso. Cara, ele falou que ele foi levar o filho dele para tomar vacina, chegou no posto, acho que tinha acabado o horário da vacina, e aí a moça lá, a atendente, falou: olha, se você puder vir amanhã, a gente faz a vacina. Ah, não, mas na verdade assim, nem precisa vir. Pede para a mãe vir, porque a mãe, né, a criança chora, a mãe sabe acolher, a criança fica mais tranquila. E aí, assim, um pai Nossa. que está 14 anos casado com um outro, com o Vitor, então é um pai homoafetivo, e ele falou, meu, ou seja, o sistema está estruturado para que, primeiro, não haja espaço para um pai homoafetivo, ou que dirá um pai ou uma mãe trans, e outra, a responsabilidade ela é jogada nas costas da mulher. Então, aí ele até falou, ele falou, olha, então quer dizer que agora você me deu o álibi, ou deu o álibi para qualquer pai escroto falar para a mãe, olha, não adianta eu ir no posto porque a moça do posto falou que tem que ser você que vai com a criança. Então, se o pai nunca Exato. fez nada na vida, agora ele tem a prerrogativa para não fazer mesmo, né? Sim. E é muito legal você trazer esse olhar, Fê, sobre essa necessidade da gente falar de garantia de acessos, né?
Porque essa questão de um casamento entre dois homens, um casamento gay, como deve ser esse processo, tudo precisa ser revisto, né? Porque a gente falou sobre o viés da saúde, mas a gente vai pensar, por exemplo, escola, que também é um lugar super que as pessoas adoram trazer umas polêmicas, e vai ter reunião de pais, sim, vai dois pais, ou aquela coisa, vai ter o dia da mãe, o dia do pai, o dia do papagaio, mas não se pensa também nessa participação fora desse padrão hegemônico de como que as relações sociais vão se dar dessa forma, né? E a gente sabe que isso também é uma forma de... Voltou. Isso também é uma forma de controle, né? Uma forma de que se mantém aquela boa moral, aqueles bons costumes, e se mantém os corpos onde eles estão, né? Sim, sim, exatamente isso, exatamente isso. E não é pensado, né? Então, quando eu ouço esse tipo de relato, Sim. e olhando para o meu círculo social, eu não experimento isso no meu dia a dia, né? Então, por isso que eu sou muito grato pelo cruzamento da nossa jornada e junto com o vídeo do Bruno Vilas Boas e outros que estão performando paternidades ou masculinidades de outras formas, porque me faz olhar e falar, poxa, eu preciso trazer isso para a minha vida, eu preciso refletir sobre isso, eu preciso ter empatia para com essas visões de mundos diferentes, né? E Sim. é uma forma dito que é uma forma de me desconstruir e ao mesmo tempo promover uma outra consciência para o meu entorno. Sim. Você falou sobre isso, Fê, e eu acho que é legal a gente também comentar, porque muitas pessoas falam, mas a questão é LGBT e tudo mais, tarará. A LGBTfobia, o caso de pais trans terem espaço, ou casais LGBTs, não é um problema só do LGBT, né? Porque afinal não foi a gente que criou a LGBTfobia. Então é legal. Fê? Oi, eu tô ouvindo, mas eu acho que travou o vídeo só. A sua imagem da travada. Não sei se vai ver. Peraí. Mas você tá ouvindo? Voltou. Tá ouvindo normal? Você tá ouvindo? Você falou que a LGBTfobia, a homofobia não é um problema só da comunidade LGBTQIA+, mas É, também porque uma... Exato, porque não foi a gente que criou, né? Então acho que essa sua fala é super necessária para a gente pensar que esse é um problema social, né? Todos somos afetados por ele de alguma forma, né? E da importância também da gente entender que estamos todos, que LGBTs também precisam de aliados que não sejam LGBTs nessa luta por uma sociedade com maior equidade, que existam múltiplas paternidades, que elas sejam respeitadas, Uhum. né? Que elas tenham direitos. Eu ia até te perguntar, já que a gente está nessa pauta, se o Samuel alguma vez te perguntou alguma coisa, se essa pauta já rolou, se você trabalha a escolha de alguma forma. Queria que você comentasse um pouquinho. Sobre a... Bom, a minha cunhada, ela é homoafetiva. Ela tem Aham, uma companheira que né, como é que se diz? Casaram, né? Elas legal. casaram de papel passado, elas não moram no Brasil atualmente, mas então ele tem um caso dentro da família, né, em que ele Aham, percebe, a criança é uma antena, né? Então ele sim, percebe, ele sabe, claro, tem um respeito, assim como eu não saio agarrando a Laís aqui em casa, sim, né, em respeito a ele, a minha cunhada não performa esse tipo de relacionamento com a esposa dela aqui dentro, né, com a Natália. sim, Então, a gente sabe que talvez isso esteja nele, essa consciência esteja nele, mas ele ainda não perguntou. aham, Quando a gente vai dormir, faz a oração, o Papai do Céu, ele agradece a tia Lê, a tia Ná, o meu irmão, o tio legal. Deco, a esposa dele, a tia Tatá. Então, assim, não tá normalizado que existem duas tias que moram Que juntas, legal. que têm um relacionamento, mas assim, nunca veio à tona. Mas a gente se preocupa com isso, né? Em Sim, como é que vai surgir e se surgir e que surja aqui no meio do núcleo familiar, para que ele pergunte para mim, sim, para Laís, ou para a própria tia, né? Ou para os meus sogros. Então é uma questão que a gente problematiza assim para trazer a consciência dentro de casa. Você comentou do problema, né? Da homofobia, da LGBTfobia ser um problema de todos. sim, Eu acho que isso faz todo sentido a forma como eu posso contribuir para o movimento, para a redução da violência contra o LGBT, é reconhecer o meu privilégio,
né, que infelizmente está estruturado para sua manutenção, e Sim. trazer você, por exemplo, para a minha rede, eu no meu feed, eu ter artistas, eu ter pesquisadores negros ou trans, e dar voz para essas pessoas, né, usar o meu voto, exercer o meu voto para aquele candidato que tem uma política pública ou pelo menos pauta isso dentro do seu programa de governo. Então, eu entendo que é essa forma que eu posso me colocar a serviço. Sim, e é muito legal, Fê, saber que a gente tem você como aliado, e isso é muito necessário, né, quando a gente fala. Tem como a gente falar de uma paternidade possível, e uma paternidade saudável, que ela não seja anti-LGBTfobia, que ela não seja antirracista, e de que ela não se estruture dessa forma. É muito legal você trazer esse olhar para o Samuel, né? Assim, porque às vezes também tem super aquele tabu, né? A gente vê vários comentários na internet, nossa, mas o que meu filho vai pensar se ele vê dois homens andando de mãos dadas? Você vai ficar... A explicação ela é tão simples que a própria sociedade fala, nossa, que a criança não vai entender se você explicar. Tá, eles são um casal, eles são de mãos dadas, porque sim, eles são namorados. E a criança vai entender. Porque a gente entende que essa construção do preconceito, desse olhar machista que a gente foi sendo introjetado desde pequeno, ele foi introjetado na gente, né? A gente foi Uhum. ensinado a ter essa perspectiva de mundo baseada nesse olhar, né? Sim, sim, como se não fosse válido, né? Como se não fosse. Sim, é, e eu estava conversando com meu pai, hoje eu estava falando com meu pai, não sei se ele está aham, aqui, eu falando, pai, eu vou conversar com o Renato, tem se tornado um amigo virtual que está se tornando, sim, né, um parceiro e tal. E a gente precisa trazer isso para a pauta, porque é tão diferente da forma como eu fui, né, como eu fui educado, que sim, no começo causa estranhamento. Mas por quê? sim, Justamente porque nunca foi falado, nunca foi trazido, sempre foi escondido. Eu lembro da primeira vez que eu vi duas mulheres homoafetivas se abraçando e se cuidando, né, se demonstrando afeto. aham, Foi num show no Centro Cultural de São Paulo. Eu acho que foi num legal, show do Renato Meirelles, um bluesista ferrado, toca guitarra. legal, E, eu lembro que eu acho que eu não vi o show. Eu fiquei olhando as duas e eu não sei se eu fiquei ali, agora eu não lembro do que eu pensava. Mas assim, eu fiquei, caramba, nossa, isso existe, não tá só lá no filme, só no, né, é uma coisa real que tá aqui. Então sim, quando você omite isso, esconde isso, fica pior na visão, né? sim. E é totalmente isso, Fê, assim, não tem como, e é engraçado você comentar disso, até tem a ver com paternidade, tem a ver com educação. Desde a escola, o nosso olhar para o mundo, na sua completude, ele é limitado, né? A gente estuda história, estuda ciências e biologia, só que a gente não fala sobre sexualidade LGBT na escola, a gente não sabe quem foram os LGBTs na história, a gente estuda a história pelo Uhum. olhar do branco, então a gente não sabe qual foi a história negra porque ela foi apagada, então é muito legal essas Sim, trocas, porque a nossa perspectiva de mundo ela se amplia, né? E amplia a gente muito. Nossa, quebra esses olhares que a gente foi condicionado a ter, né? cara, eu tenho uma amiga, Kelly Quirino, que eu fiz 3 lives com ela. Eu falei isso com ela sobre racismo, branquitude e masculinidades. E, cara, é, depois da live, eu entrei numa mini depressão, assim. Eu falei, cara, eu sou racista. Sim, Eu tô num. sim, a- Eu já sabia da posição, da questão do privilégio, e a Kelly é minha amiga há 33 anos, 34 anos. legal. 33, 30 anos, vai. E, cara, eu nunca me coloquei, né, numa posição racista. Eu falei, não, eu não sou racista. Mas tudo bem, eu posso não ser racista, mas eu usufruo do privilégio de ser um homem branco, cis, de classe média, Sim, católico, cristão, e, cara, mas eu não tinha consciência. Eu não tinha consciência. E aí, isso vem acontecendo e conversando com a Kelly, tipo, escancara, assim, ó, fala, amigão, a bem coisa para a realidade. é tem para a realidade, desce para o play. Então eu acho que é uma necessidade a gente ter essas visões.
participei ontem de um webinário do professor Lucas, do projeto Ponto Masculinidades. Não Eu sei se tava lá, você eu só teve consegui ficar 15 minutos, porque eu tava em aula, eu não consegui, eu dei uma escapada para ver um pouco. falando sobre masculinidades negras e gays. Também, se o negro ele já é excluído, cancelado da sociedade, porque historicamente ele foi oprimido, né, desaculturado e Sim. tudo mais, que dirá o homem negro gay, né, que tem, e aí o gay por seu lado também já tem o mesmo cancelamento. Você une essas Sim. duas intersecções no mesmo ser humano, é, cara, como é que esse homem consegue viver, né? É uma, Ter saúde putz, mental. É muito louco. E é legal você, você falar disso, Fê, e eu fico pensando no quanto é legal que o Samuel tem um pai que tem essa visão, né? Porque eu fico pensando, se quando eu também só tive contato com esses assuntos na fase adulta, assim, se, eu fico pensando, se quando criança tivesse alguém que me trouxesse essas reflexões, quanto a nossa construção enquanto sujeito, ela seria diferente, né? Quando a gente uhum, começa a enxergar quem nós somos no mundo, a nossa identidade completa, porque até isso a gente é boicotado, né, desde cedo, assim, porque o racismo ele é o crime que mais dá certo, como diz o Emicida, né, que é o sim, crime que o que é oprimido se torna culpado. E no Brasil é uhum, exatamente assim que acontece, né, a pessoa ela sofre e ela ainda é levada como uma culpada, assim, da sim, importância de realmente tirar essas lentes brancas, até principalmente como você na criação de um filho, né. E aí, uhum. Fê, partindo para os minutos finais, porque senão a gente ficava aqui 3 dias, mas é bom que a Nossa, gente deixa a já? saudade para a próxima. Eu queria que, depois de todos esses pontos que a gente abriu, assim, de reflexões que a gente trouxe, que você resumisse, assim, o que para você é ser pai, como que isso te realiza, te completa, para a gente fechar esse bate-papo. Bom, nossa, a pergunta mais filosófica da noite. Que a gente deixa para o final. Deixa para o final, né? O que que é ser pai para mim? Ser pai para mim é cuidar do maior bem que eu possa ter ou almejar na minha vida. É eu ser responsável pela chegada de um outro ser humano e de ajudá-lo a caminhar pelas suas próprias pernas, em busca daquilo que o torna inteiro, né? Então, para mim, a paternidade, além de ser uma forma de aprender com um outro ser que vai falar muito mais de nós mesmos do que dele, é eu estar em contato com essa criança que eu fui um dia e que eu tenho a oportunidade de rever, de presenciar novamente através de outro ser humano diariamente. E não é fácil, é um desafio constante, como eu falei no início, mas eu acredito que nós, né, cada pai, independente de como performa a sua paternidade, ele é capaz de encontrar esse caminho, desse alto caminho, né, desse caminho próprio, para poder transferir para o seu filho, para que esse filho seja capaz de encontrar o seu próprio caminho e assim a sociedade ir crescendo e evoluindo. Nossa, Fê, mas deu super bem na resposta filosófica. E é muito legal isso, assim, que em todo momento quando você fala, é muito bonito a gente ver que sempre tá ali por detrás no pano de fundo essa entrega, né? E é muito legal, assim, eu queria te agradecer demais, te parabenizar pela mentalidade que você tem, assim, com a masculinidade que você está construindo e trazer isso para um olhar para uma criança, assim, não, foi a melhor forma de fechar esse domingo do Dia dos Pais e eu queria demais te agradecer. Eu que agradeço, Rê, agradeço demais o convite, agradeço o espaço, agradeço as trocas que a gente tem feito, a parceria que se estabeleceu. E a DC, cara, não, de novo, cara, quando alguém me fala parabéns por ser um pai, cara, eu não quero esse parabéns, quero que você dê o parabéns pro meu filho, porque ele está sendo quem ele nasceu para ser. Mas eu acolho os parabéns, agradeço, né? Foi um dia muito feliz aqui em casa e tenho certeza que ser pai para mim foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida.
E se quiser trocar mais ideias sobre outros assuntos, fique à vontade. Acho que é legal divulgar que na semana que vem, dia 18, Sim, né, você vai fazer uma participação super especial no Hora H. Vai trazer aquela temática que me impactou profundamente, que é, né, me chamaram de, como é que é? Me chamavam tanto de bicha e gay e o viado que eu esqueci que eu sou homem. sim. E como isso tem que ser problematizado numa roda de homens. Então a gente está super ansioso. Hoje eu Eu já também começo a tô. divulgação. Espero que a gente tenha aí uma ótima forma de trazer esse assunto para esses homens. Conte comigo, eu também estou super ansioso para esse dia. Saiba que as portas aqui do Papo de Machona sempre estarão abertas para te receber e com certeza teremos mais bate-papos como esse por aqui. Combinado, Obrigado, Fê. fechado. Obrigado, uma boa Super noite. obrigado, boa noite, super abraço. Manda um beijão para Laís e até a Pode próxima. deixar. Até a próxima. Valeu, valeu pessoal. Muito Valeu, obrigado. gente. Tchau, Obrigadão, tchau. Fê. Tchau, Valeu. tchau.